para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separa as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Existem situações que nós, servos de Deus, precisamos de um socorro de Deus imediato. Há momentos que nós enfrentamos que nós não vamos prevalecer se ficarmos esperando as promessas de Deus se cumprirem. Que é isso, pastor? Porque existem situações extremas que requerem um agir de Deus imediato. A situação desta viúva foi uma situação extrema que necessitava de um agir de Deus imediato na vida dela, pois o esposo tinha falecido e tinha deixado dívidas, e o credor já estava vindo para levar os seus 2 filhos como escravo. Essa mulher não iria sobreviver, porque nesta época as mulheres não trabalhavam, elas dependiam do marido, da ajuda do homem, e o marido havia morrido, e os 2 filhos iam ser levados. O que seria desta mulher? E ela então clama a Eliseu. A Bíblia nos mostra também algumas situações extremas, onde que se Deus não viesse a intervir na vida dos seus servos, eles iriam padecer, como a situação dos discípulos que estavam dentro do barco junto com Jesus, e de repente surgiu uma tempestade em cima daquele barco, naquele mar, no mar da Galileia, o lago de Genezaré, que é a mesma coisa, e os discípulos disseram o seguinte: vamos morrer. E Jesus estava dormindo no barco, eles despertaram e acordaram Jesus, dizendo o seguinte: mestre, não te importas que morramos? Não tem saída, nós vamos morrer. E a Bíblia fala que Jesus se levantou e repreendeu o vento e a tempestade e o mar. A Bíblia nos conta a história da mulher do fluxo de sangue, que estava enferma já há 12 anos, sangrando, já havia gastado todo o seu dinheiro, todas as suas posses, com vários médicos, e a Bíblia fala que depois de tudo isso a situação se agravou, indo de mal a pior. E ela então se depara com Jesus e pensa o seguinte: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada, porque a morte já estava às portas, ela já estava com anemia, e ela toca nas vestes do mestre Jesus, a cura instantaneamente. E ele para e pergunta: quem me tocou?
E os discípulos dizem: mestre, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem é que te tocou? Jesus diz o seguinte: alguém me tocou porque de mim saiu poder, saiu virtude, cura imediata, socorro imediato. Talvez nesta noite você esteja precisando de um sobrenatural de Deus em alguma área da sua vida, mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele é o Senhor do relâmpago, Ele é o Deus que opera e ninguém pode impedir. Não há nada que Deus possa realizar, Ele pode tudo. Então acalma o seu coração, descanse em Deus, porque estamos aqui nesta noite na presença daquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Esta viúva precisava de um socorro imediato, e ela sai de casa, vai ao encontro do profeta, e o profeta no Antigo Testamento ele simbolizava e representava Deus. Ela vai até o profeta e fala o seguinte: expõe a sua causa, que os credores estão vindo buscar seus filhos. E o profeta diz o seguinte: como posso eu te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E aqui eu aprendo a primeira lição de como receber milagre. Quantos necessitam de milagres aqui nesta noite? Você que veio até aqui necessitada de um milagre, seja na saúde, seja na área da família, seja no trabalho, não sei qual é a área. Se você precisa de um milagre, Deus vai estar falando conosco aqui nesta noite sobre milagres. Porque o Espírito Santo ele falou comigo que existiam pessoas aqui, como eu também estou nesse meio, que não temos tempo de esperar a promessa de Deus se cumprir, pastor. Nós precisamos de uma atuação de Deus em alguma área da nossa vida, que está numa situação extrema, e é calabaracha, Deus está falando aqui, que estamos precisando de um mover de Deus, com urgência. E o que temos que fazer para que esse mover, essa atuação divina, venha se manifestar no nosso problema? Primeira situação, primeira atitude que temos que tomar: clamar, falar com quem resolve, falar com quem acalma a tempestade, falar com aquele que cura imediatamente, falar com aquele que repreende a tempestade imediatamente, falar com aquele que ressuscita mortos, falar com aquele que traz vida, falar com aquele que traz à existência aquilo que não existe, como já tivesse existido antes. A mulher foi falar com Eliseu, ela clamou. Primeira atitude: clame, fale com Deus. Ela foi ao encontro de Eliseu, ela foi falar: eu preciso de um socorro, o credor está vindo buscar meus filhos, e você sabia que meu marido temia a Deus. O profeta representava a Deus. Clame a Deus, e a Bíblia nos garante isso. Em Mateus capítulo 7, no versículo 7, Jesus diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Aleluia, aleluia. Se esta mulher ficasse em casa chorando, desesperada, nada iria acontecer, mas ela tomou a posição de ir buscar a Deus, de falar com o profeta, de clamar, de expor o seu problema. Ei, fale com Deus, apresente a Deus a sua causa nesta noite. Nós estamos aqui no lugar chamado casa de oração. É aqui que nós falamos com Deus, é aqui que somos tratados por Deus, é aqui que Deus entra com providência em nossas causas. Fale com quem resolve, porque às vezes quando passamos por um problema difícil,
A gente procura um amigo, um colega, um parente, alguém para se comunicar, para relatar o que está acontecendo, e muitas das vezes não tem solução de nada. Mas quando nos voltamos e dobramos os nossos joelhos e falamos com o Todo-Poderoso, e sabemos que Jesus está nesse momento fazendo, sabe o quê? Que é isso, pastor? Sabe o que Jesus está fazendo nesse momento? Jesus está à direita de Deus, dizendo o seguinte: Pai, dá vitória a teus filhos lá agora na Átila de Sapeixoto. Ele está à direita de Deus. E se você tem orado, tem clamado a Deus a respeito dessa situação, desta causa difícil, desse problema, se prepara, porque a resposta vai chegar. O intervir de Deus vai se manifestar nesta situação. Hoje é noite de milagre. A nossa fé é essa. Eu creio no poder da palavra de Deus. Ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz a Deus, e ela prospera naquilo para que foi enviada. Ela é viva, ela é poderosa, ela se cumpre. Fale com Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz o seguinte: olha Deus falando conosco: clamas a mim, e eu lhe responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você não sabe, que você não tem ideia. Fale com Deus, peça a Deus, aleluia. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não se for por Jesus. Então, quando você tiver com um problema, uma situação difícil, você tem Deus para falar. Você tem um Pai que cuida de você. Você tem alguém que se importa com você. Você tem alguém que conhece o teu deitar, o teu levantar. Alguém que te ama e que diz o seguinte: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Esforça-te, tem bom ânimo, caminha, porque eu te tomo pela tua mão direita. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz o seguinte: tudo que pedides na oração, crendo, recebereis. Ei, tem resposta de Deus nesta noite. Tem resposta de Deus nesta noite. O mal não vai prevalecer, obra de macumbaria não vai prevalecer, inveja não prevalece, olho grande não prevalece, fofoca não prevalece. Decalabaracha, Deus manda fogo do céu, queima olho grande, queima inveja, queima obra de feitiçaria contra a tua igreja, e ouça o nosso clamor, meu Pai, nesta noite. Ei, Deus conhece o teu choro pelas madrugadas. A Bíblia diz que o teu choro é colhido no céu em cálices de ouro. Isso quer dizer que Deus se importa com você, que Deus ama você, que Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Deus não está alheio às nossas lutas, às nossas dificuldades. Deus é o Deus que zela por nós, e Ele nos tem como filhos. Fale com Deus, fale com Deus, ore a Deus, fale com Deus, ore a Deus. Deus responde a oração. Como já foi dito aqui nesta noite, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Josué orou e o sol parou. Que coisa gloriosa. O homem
segundo as mesmas paixões que nós, ele orou e a terra parou, o movimento de rotação, de translação parou, através da oração de um homem. Deus, aleluia, irmãos, ore, fale com Deus. Segundo, nunca diga que você não tem nada. Eliseu falou para a mulher o seguinte: diga-me, o que é que você tem em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija, uma vasilha de azeite. Nunca diga que você não tem nada, porque Deus te dotou de dons. Eu tenho um dom que você não tem, você tem um dom que eu não tenho. Você tem alguma coisa na tua mão, na tua casa, que Deus pode usar e fazer de sair um milagre. Deus pode fazer prosperar o trabalho das tuas mãos. Não diga que você não vale nada, não tem um valor, não, ninguém se importa comigo, que isso é mentira do diabo. Você é importante para Deus. Você tem talentos que Deus não deu a ninguém, Ele deu a você. E Deus pode usar o que você tem para te honrar e te abençoar. E quando a mulher diz que só tinha uma vasilha de azeite, Eliseu falou o seguinte: opa, é disso aí que Deus vai fazer um milagre. É o que você tem. É o que você tem. Às vezes você acha que você tem pouca coisa. É uma coisa que não tem valor. Mas Deus pode fazer um milagre através desse negócio aí. Você tem Deus na sua vida para fazer prosperar. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés diz o seguinte: Senhor, eu não tenho condições para isso, sou pesado de língua, eu não tenho a mínima condição de voltar, sair de lá fugido, como é que eu vou voltar para o Egito? Não, Moisés, vai lá, porque eu vou com você. Moisés, o que tem na tua mão? Uma vara, joga no chão. Quando ele joga a vara no chão, a vara se transforma em serpente. Deus fala: pegue pela cauda. Ele pega e a serpente se transforma em vara. Moisés tinha um cajado na mão. E com esse cajado, Deus manda ele voltar para o Egito. Com aquele cajado, ele enche o Egito de praga. Quando aquele cajado levantava, Deus enviava praga. Total de 10 pragas vieram sobre o Egito. E depois, na caminhada pelo deserto, aquele cajado na mão de Moisés fez milagres e milagres. Quando Deus se deparou diante do mar vermelho, Deus falou assim: Moisés, por que clamas a mim? Pare de me clamar. Levanta esse cajado, esta tua vara, e faça este mar se abrir. Xaradecalabaia. Foi a mesma vara que estava no começo. Era o mesmo cajado. Através daquele cajado veio o milagre. Ei, Deus está falando o seguinte: através daquilo que você tem hoje, Deus pode fazer milagre, multiplicação. Deus pode te honrar através daquilo que está na sua mão. Decalabara xanderaia. Para de ficar dizendo: que meu salário é pouco, eu não ganho quase nada, é um salário de miséria. Que negócio é esse, meu irmão? O pouco com Deus é muito. Não empresta a boca para o diabo, não. Faça como Jesus, pega 5 pãezinhos, poucos pães e poucos peixinhos, e dá graças a Deus, abençoa os pães e os peixes. São poucos, mas na tua mão pode ser pouco. Mas quando tu coloca na mão de Deus e apresenta a Deus o que você tem, isso se multiplica e sacia a fome de muita gente. Não amaldiçoa o teu salário, não amaldiçoa o que você tem, não amaldiçoe aquilo que Deus botou na tua mão, porque Deus é fiel para te honrar com aquilo que Ele te deu. Eu lembro-me quando minha esposa estava na faculdade, o FRJ, na Ilha do Governador, fazendo curso. E no meio da faculdade, meu sogro vira para minha sogra e para minha esposa, na época ainda minha namorada, e fala:
Marina, tranca a matrícula, porque eu não tenho mais condições de bancar você com passagem, com lanche, almoço, eu não tenho mais condições para isso. A situação está muito apertada. Tranca a matrícula, porque não vai dar para continuar. E aí, minha sogra falou, meu Deus, como é que vai ser? E agora? Orou, e Deus trouxe a memória da minha saudosa sogra o seguinte: pega aquelas forminhas de empada que estão jogadas lá no teu forno. As forminhas desse tamanhozinho assim. Faz aquela receita de empadinha e vai para a rua vender. Ela começou a fazer aquelas empadinhas. Pegava a bicicleta e ia para a rua. Acho que vendia 5, na época, 6 empadinhas por R$1. E ela ia vendendo aquelas empadinhas a tarde toda. E quando eu chegava no outro dia de manhã, já tinha um recurso para minha esposa, na época namorada, ir para a faculdade, passagem, lanche e almoço. E assim foi mais um período. E aí teve um dia que minha sogra falou assim: minha filha, agora já estou cansada. Ainda falta mais uns 2, 3 anos para tu terminar esse negócio. E eu não sei, eu não estou mais aguentando. Teu pai também não está podendo ajudar muito. E aí alguém liga para minha esposa e ela fica sabendo que abriu uma prova para acadêmico bolsista do município do Rio de Janeiro. E ela falou assim, e ela ficou sabendo que a inscrição era R$40. Ela falou assim: mãe, abriu essa prova e eu vou passar nesse negócio, Deus vai me dar vitória. Eu estava orando meia-noite, Deus falou que ia me dar vitória. Aí então eu falei, minha sogra falou assim: então minha filha, são os únicos R$40 que eu tenho. Toma, paga a inscrição e que Deus te abençoe. Ela pegou aqueles R$40, pagou a inscrição e passou naquela prova. Uma das poucas da turma dela que passou naquela prova de acadêmico bolsista remunerado, com bolsa. E foi garantida até o final da faculdade com aquela provisão. Porque Deus faz milagre. Deus faz milagre. O que está na tua mão, Deus pode multiplicar, meu irmão. O que está na tua mão pode ser pouco aos teus olhos, mas no futuro, Deus pode usar esse negócio aí para honrar um monte de gente. Glória a Deus. A Bíblia fala que em 2 Reis, capítulo 4, Eliseu alimenta 100 homens com 20 pães, por causa do poder sobrenatural de Deus. Jesus abençoa 5 pães e 2 peixinhos, e mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, são alimentadas, e ainda sobra 12 cestos. É a multiplicação. Deus pode multiplicar, irmão, o que está na tua mão. Deus honra você. Aleluia. O pouco com Deus é muito. Renda graças a Deus. Não murmure. A murmuração faz você ficar rodeando no deserto. O povo de Israel ficou no deserto 40 anos. Sabe por quê? Porque murmuravam. Deus tinha uma terra prometida que manava leite e mel, tudo do bom e do melhor para eles. Mas muitos não chegaram lá. A geração que saiu do Egito não chegou lá. Sabe por quê? Por causa da reclamação, da murmuração. E isso é pecado. Quanto mais murmurar com aquilo que você tem hoje, pior fica a situação. O deserto não acaba nunca. Mas quer ver você deixar o diabo enfurecido e raivoso, derrotado, fracassado? É quando você está numa situação difícil, que o negócio está apertado, e você começa a render graças a Deus. Sabe o que acontece? Que quando o negócio é pouco, o negócio está apertado e você glorifica, parece que a tua fé ela vai embrulhada, aleluia, para o céu, aleluia, e isso exalta a Deus na tua vida. Você não está vendo que Deus conhece a tua situação, a minha situação? Deus sabe de tudo, irmão. Estamos aqui na presença de Deus, mas eu sei que tem muitos aqui que estão chorando, caminhando, mas o Salmo 127 diz o seguinte: que aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, vai voltar sem dúvida, levando consigo os seus molhos. Eu declaro que o céu se abre sobre a tua vida nesta noite.
a noite, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é só tempo de tristeza não, o tempo de cantar chega, o tempo de sorrir chega, o tempo de se alegrar chega, aleluia. Nenhuma tempestade dura para sempre, dura muito tempo. Toda tempestade tem um tempo determinado para começar, mas também tem um tempo determinado por Deus para terminar. Não dura para sempre. Primeira atitude para receber milagre: ore, peça a Deus. Segunda, nunca diga que você não tem nada. Não amaldiçoe o que está na tua mão, pelo contrário, abençoe. Terceiro, creia que Deus vai mandar a provisão. Porque não adianta nada você ouvir essa mensagem aqui e não acreditar. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Creia que Deus está trabalhando em teu favor. A Bíblia nos garante isso. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz o seguinte: que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando em teu favor nesta noite. Deus está abrindo porta nesta noite para você. Deus está curando, Deus está repreendendo demônios que se levantaram contra o teu filho, contra a tua família. Ei, aquele teu filho não vai ficar muito tempo no pecado não. Deus vai resgatar de lá. Deus tira com mão forte. Creia que Deus vai mandar a provisão. Creia que Deus está agindo. Não duvide do poder de Deus. Ei, escute aqui uma coisa. Aquele teu filho lá que está fora da presença de Deus, ele pode até não querer te ouvir. Às vezes uma mãe vai falar de Jesus, ele não quero ouvir não, mano, quero não. Ele pode até não querer ouvir, mas ele é indefeso diante das nossas orações. Creia que Deus está trabalhando. Creia que a provisão divina está chegando. Quantos creem, digam glória a Deus. Agora preste atenção aqui numa coisa. Preste atenção. Como Deus enxerga em nós a crença nele. Como Deus enxerga que estamos crendo no agir dele, na provisão dele para a nossa vida. Quando? A resposta é a seguinte: é quando tomamos atitudes que corroboram com a nossa petição. Quando você ora pedindo a Deus alguma coisa e sua atitude é de acordo com a sua oração, com a sua petição, Deus está vendo que você está crendo. Quando Eliseu fala para aquela mulher: vai para casa, pede vasilhas emprestadas, não poucas, pede muitas. Aquela mulher vai para casa, obedece, e os filhos saem pedindo vasilha emprestada para todo mundo que vê pela frente. A casa ficou lotada de vasilhas. E o que ela tinha para encher a vasilha? O que ela tinha para encher vasilhas? Era muita vasilha, irmão. Eu queria que o quarto, a sala, o quintal, tudo, está tudo cheio de vasilha. Mas o que ela tinha para encher? Sabe o que é isso? Fé. Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Era impossível, mas tinha fé, confiou na palavra de Deus. Quando Deus vê isso, Deus fala: eu vou agir em favor, agora é minha vez. Ela está com fé, ele agiu com fé, agora eu vou agir com o meu poder. O sobrenatural sou eu quem faço.
Façamos a nossa parte, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus faz a parte dele e Ele é fiel para nos surpreender. Tem atitudes que corroboram com a sua petição. Quarto, vou adiantar por causa do horário. Fechou a porta. Eliseu falou: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e separa as que estiverem cheias. Eu fiquei meditando, falei: o que é esse negócio de fechar a porta? Tá as vasilhas, tá a botija de azeite, tá a mulher e os 2 filhos, e fecha a porta, ninguém pode entrar, porta fechada, e se alguém bater, não abre, está fechado. Por que isso? Porque tem gente que não vai estar na mesma ligação, no mesmo propósito, na mesma fé. Você já viu na Bíblia Sagrada, em certos milagres, Jesus deixa a gente do lado de fora? Tu viu na quadra a filha de Jairo? Por quê? Porque duvidavam dele. Quando ele chega na casa de Jairo, o que tinha na casa de Jairo? Alvoroço. Quem já leu isso na Bíblia? Marcos capítulo 5. Quando Jesus chega na casa de Jairo, está assim de gente, ó. Amigos, colegas, familiares, vizinhos, todo mundo se solidarizando. Mas tinha o quê? Alvoroço. Tinha até companhia, mas não tinha solução. Ei, nem todo mundo que está do teu lado vai trazer solução para a tua vida, mas Jesus sim. Não troque Jesus por ninguém. Não troque Jesus por ninguém. E nem tenha vergonha de Jesus na escola, na faculdade, no trabalho. Não se envergonhe de Jesus. Quando Jesus chega na casa de Jairo, tem um alvoroço. E ele chega na casa de Jairo e diz o seguinte: ó, a menina não está morta, mas ela está dormindo. E eles ficaram debochando, rindo de Jesus. Onde está a menina? Está lá em cima. Vamos lá. Entrou Jairo, a mãe da menina, Jesus e os discípulos que foram com Jesus. E o resto, do lado de fora. Porque quem não crê em mim não pode ver milagre. Quem não confia em Jesus não tem milagre. Quem não honra Jesus não participa de milagre. Aleluia! Interessante que não creu em Jesus, na palavra de Jesus, ainda ficou debochando e estava fazendo alvoroço na casa. Ainda queria atrapalhar o milagre. E foi um dessa casa que chegou lá e falou: ei, Jairo, não adianta clamar mais o mestre, tua filha já morreu. É um que estava no meio do alvoroço. Ei, cuidado com quem anda do teu lado, irmão. Se alguém anda do teu lado, é teu amigo, é teu colega, mas quer abalar tua fé, quer falar mal dos crentes, falar mal de Jesus, não serve para estar do nosso lado, não serve para ser nosso amigo. Jesus fechou a porta do quarto e ficou só os discípulos, a mãe e o pai da menina. E Jesus falou: Talita, a ti te ordeno, levanta-te. E a menina ressuscitou. Quando Pedro vai curar Dorcas, ressuscitar Dorcas, ele fecha a porta do quarto. Eliseu falou: ó, fecha a porta, porque nem todo mundo está na ligação. E não pode haver conversa vã, porque o momento já é difícil. Você está usando a fé, tu está usando a tua esperança, e ainda pode vir alguém, um familiar, para ficar falando coisa que não deve, tentando abalar a tua fé, meu irmão. Não fica perto não. Quem tem que estar perto da gente é quem edifica a nossa fé. Quinto, se prepare para coisa grande. Você orou, você tomou atitude de fé, você fechou a porta, você creu. Se prepare para Deus fazer coisa grande na tua vida. Porque Deus não é mesquinho. O apóstolo Paulo diz que Deus faz além daquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Ela pegou muita vasilha, pegaram muita vasilha. Tinha muita vasilha, muita. Eliseu ainda falou: pegue muitas, não poucas. E ela foi enchendo.
E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela falou: me dá mais uma vasilha. Aí o menino falou assim: não, mas já acabou, não tem mais não. E interessante que Deus deixa registrado: e o azeite não acabou não, mano. Acabou a vasilha, mas o azeite não. Se chega um caminhão lá, igual assim de gasolina, meu irmão, aquilo ia ser cheio de aquelas carretas que abastecem posto de gasolina, já viu? Se chega uma daquela na porta daquela mulher, aquilo ia ser cheio de azeite. Sabe por quê? Porque Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. O que Deus tem para você é o que você nem imagina. O que Deus pode fazer por você vai além do teu entendimento, além da tua capacidade mental. Enquanto você está pensando no problema hoje, Deus está vendo uma maravilhosa solução para você. Para encerrar, que as horas já foram embora. Depois que as vasilhas estavam todas cheias de azeite, ela foi até o profeta e falou o seguinte: e foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. As vasilhas estavam cheias, a porta estava fechada, mas tem um porém: o problema ainda não estava resolvido, o credor ainda estava vindo. E o que ela teve que fazer? Vendeu o azeite. Faça a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. Faça a tua parte. Venda o azeite. Está com problema nas finanças? Trabalhe, se esforce, Deus é com você. Faça a tua parte, Deus está trabalhando em teu favor. É necessário fazer a tua parte. Use a tua fé, tenha esperança, não duvide do poder de Deus. Deus está trabalhando em teu favor. E se prepare para coisas grandes. E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.